graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de culto nessa quarta-feira. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Vamos ler o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Amém? Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Depois Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Ele escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Amém, irmãos? Só aqui, esses poucos versículos, do verso 13 ao 15, que é o texto da palavra do Senhor, em que os discípulos são chamados, os apóstolos, os 12, chamados e separados pelo Senhor. E aqui, nesse chamado do Senhor, há alguns itens que são destacados aqui pelo evangelista Marcos. Queria que você prestasse atenção aí, na sua Bíblia, no verso 14, escolheu 12, os chamou os seus apóstolos, para quê? Para que o seguissem e fossem enviados a anunciar a sua mensagem, e também lhes deu autoridade para expulsar demônios. Irmãos? Então, dentro desse chamado do Senhor, o item primordial é para que estivessem junto com Ele, para que o seguissem. Na minha tradução, a palavra utilizada aqui é para que o seguissem, e aí fossem enviados. Mas na Almeida, a tradução Almeida, para que estivessem com Ele. Então, o primeiro chamado nosso é para estarmos com o Senhor. Nós só podemos fazer qualquer coisa se antes estivermos com Ele. Então, nesse início de culto, meu irmão, minha irmã, nessa abertura do culto, eu gostaria de te perguntar: quanto tempo você tem estado com o Senhor Jesus? Quantos momentos você tem separado, para estar com Ele? Por onde você tem andado com Ele? Quem está seguindo quem? Você está seguindo Jesus? Ou Ele está te seguindo? Se é que é possível que Ele nos siga, não é verdade? Mas essa é uma pergunta que deve nos fazer pensar. Somos nós que estamos no comando? Ou é Ele que está no comando de nossas vidas? Pois o nosso chamado, a primeira parte mais importante do nosso chamado, é para estarmos com Ele, é para o seguirmos, para ouvirmos a sua voz. Então eu queria iniciar esse momento de culto hoje com essa palavra para o meu e o seu coração, e convidar você a orar nesta hora. Feche teus olhos, ore junto comigo. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nós, Senhor, nesta noite estamos iniciando esse momento de culto, Senhor, e nós te louvamos por essa palavra que lemos. E, meu Senhor, nós queremos segui-lo. Nós queremos, meu Senhor, estar contigo. Mas, Senhor, nós não queremos ter poucos momentos com o Senhor. Nós queremos estar com o Senhor. Nós não queremos, Senhor, apenas cumprir protocolos, mas queremos, sim, meu Senhor, ter um tempo precioso de qualidade na Tua presença. Por isso oramos neste momento, Senhor, pedindo a Ti, ó Senhor, fala conosco. Meu Senhor, nos alerta, nos exorta, nos encoraja, nos incomoda. Meu Senhor, transforma as nossas vidas. Precisamos sim ser transformados pelo Senhor. Então fala no nosso coração, que essa noite a Tua palavra, Senhor, encontre morada nos nossos corações. E nessa noite, meu Jesus, seja uma noite em que muitas coisas irão mudar em nossas vidas, que não seja mais uma noite, mas que seja a noite em que teremos uma decisão na Tua presença.
Então, meu Senhor, eu oro a Ti e peço, abençoa esse tempo de culto. Fala o nosso coração, fala o coração do Teu povo, Senhor. Que eles ouçam a Tua voz, que eles tenham mais de Ti, Senhor, muito mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Sim, meus irmãos, que tenhamos mais de Jesus em nossas vidas e menos de nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos adorá-lo junto com os nossos irmãos do louvor. Então adore o nosso Senhor aí na sua casa. Erga a tua voz em adoração ao nosso Deus. Amém? Louvemos ao Senhor. Senhor, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Senhor, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Senhor, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e vendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós
e fiel. Não há outro como tu, Jesus, Rei da sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Não há outro como tu. Não há igual a ti, Jesus, soberano e fiel. Não há outro como tu, Jesus, Rei da sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, só o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, só o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra,
as estrelas, pois tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, Deus, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, Deus, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. É para ti, Deus, aleluia, glórias a teu nome, Jesus. Seja abençoado, igreja. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curar deu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. Mas Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curar deu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curar deu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Jesus. Engrandecemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel nas nossas vidas, Senhor. É fiel a tua palavra santa, Senhor. É fiel aos teus propósitos santos sobre nós, Pai.
Por isso toma nossas vidas nas tuas mãos, Jesus. Nos capacita a se servir, Senhor, diariamente, Pai. Conduz as nossas vidas à salvação através do seu Filho amado, nos livrando de todo mal, tendo misericórdia de nossas vidas, nos protegendo, Pai, dessa enfermidade que está assolando o nosso mundo. O mundo perfeito que o Senhor criou e nós conseguimos destruir, Senhor. Tem misericórdia, Pai, dessa geração incrédula, Senhor. Dessa adoração, Senhor, dessa geração. Pai Jesus, uma geração tola, Pai. Uma geração que dá ouvidos a coisas sem sentidos, mas não dá ouvido à voz do Espírito Santo que habita em nós, Jesus. Por isso nos dá temor diário, nos dá temor, Senhor, a Tua palavra, nos dá temor, Pai, ao Seu nome. Porque é o Seu nome, Pai, que traz todo o entendimento, que traz toda a libertação de nossas vidas. Pai, se o Senhor não fizer, Pai, quem poderá fazer para nós, Senhor? Se o Senhor não nos libertar, Senhor, como verdadeiramente nós seremos salvos, Jesus? Por isso, liberta as nossas mentes, liberta a nossa alma, liberta as nossas vidas do laço do pecado, Senhor. Que a nossa natureza pecaminosa, Pai, seja enfraquecida pelo Teu Santo Espírito, Jesus, que opera sobre nós. Por isso, aceita, Pai, nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Pai, como primícia do Teu reino. Glorificado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glórias ao Senhor, irmãos. Bom estarmos louvando e adorando ao nosso Deus. Amém? Irmãos, como nós comentamos no domingo, né, hoje é quarta-feira, né, e culto de oração. E temos orado por duas famílias, né? E hoje é mais um momento em que iremos separar outras duas famílias para estarmos orando e intercedendo na presença do Senhor. Amém? Então faça isso hoje. Separei mais duas famílias. Vamos continuar orando, irmãos, em todo tempo. Amém? Também quero encorajar você a perseverar em oração. Nossa corrente de oração continua. Nós vamos firme até o dia do Senhor disser que devemos parar. Não é verdade? Até lá nós vamos continuar orando. Então continue orando. Continue clamando ao Senhor. Amém? E agora teremos o nosso momento de oração em família. Esse tempo que é precioso, que o Senhor preparou para nós estarmos orando em família. Amém? Então, reúna a sua família e agora ore ao Senhor. Não abra mão desse tempo, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor.
amados irmãos? Bom louvar a Deus, adorar o Senhor, bom ter esse tempo de oração. E agora vamos também meditar na palavra do Senhor. Então convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor e que essa palavra fale no teu coração, penetre no teu coração e cumpra com aquilo que apraz ao nosso Deus. Amém? Vamos então passar para um momento da palavra do Senhor. Gostaria então de convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Carta de Paulo aos Romanos, a partir do verso 11. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois, nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Amém. Até aqui o versículo 14. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche teus olhos, ore junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos, Senhor, aqui diante da Tua presença, diante do Senhor e da Sua palavra. E oramos neste momento, Senhor, porque desejamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, meu Senhor. Fala comigo neste momento e usa esta mensagem, Senhor, para falar ao coração da Sua igreja, para penetrar em corações, meu Senhor, produzindo o fruto que o Senhor deseja. Ô Senhor, ilumina a minha mente com o Teu Espírito Santo. Ilumina a mente dos meus irmãos que estarão escutando esta palavra. Nos dá o entendimento da Sua vontade. A força necessária para, Senhor, experimentarmos mudança em nossas vidas. Senhor, transforma-nos para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Transforma-nos. Nós te pedimos, Senhor, e oramos em Teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor, irmãos. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos esta porção aqui do capítulo 13, irmãos, em que o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra que é muito pertinente para nós nos tempos que vivemos hoje, irmãos. Pois nós temos visto, a palavra do Senhor tem se cumprido. E, irmãos, a cada dia que passa, nós estamos mais perto da volta do Senhor, mais perto do cumprimento de tudo aquilo que a palavra do Senhor nos diz, irmãos. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo nos dá algumas direções, irmãos, de como nós devemos viver nesse tempo que estamos agora, irmãos. A palavra do Senhor, através do próprio apóstolo Paulo, lá na carta de Paulo a Timóteo, tanto na primeira carta quanto na segunda carta, Paulo fala que nos últimos tempos, seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, seriam tempos em que os homens teriam comportamentos totalmente reprováveis, irmãos. 1 Timóteo capítulo 4, Paulo fala sobre isso. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo também está falando sobre isso, irmãos, trazendo para nós um retrato, uma característica de como seria esse tempo, de como seria o comportamento do homem. E, irmãos, se nós olharmos à nossa volta,
nós vamos perceber que esse tempo tem sido cumprido em nossos dias, irmãos. Hoje temos visto um homem, né, que eu me refiro de uma maneira geral mesmo, né? Temos visto os homens com comportamentos que são comportamentos totalmente reprováveis, irmãos. Perto de nós e longe de nós, nós temos visto isso, irmãos. E não é nada mais do que o cumprimento daquilo que o Senhor coloca na sua palavra, irmãos. Irmãos, quando será esse último tempo? Uma pergunta que a gente precisa fazer, irmãos. Porque esse último tempo é um tempo futuro? Esse último tempo é o tempo que vivemos agora? Esse último tempo ele já começou? Ou ele ainda vai começar? Né? Qual é o seu pensamento, meu irmão, acerca desse tempo, irmãos? Porque se os últimos tempos virão ainda no futuro, né, então a gente pode viver uma vida tranquila, né, irmãos? Esperando esse tempo que virá ainda lá na frente, não é verdade? Mas se esse tempo começou agora, a gente deve então nos preocupar um pouquinho mais, não é verdade? Mas se esse último tempo já começou, né, há muito tempo atrás, então isso quer dizer que nós estamos cada vez mais perto e ainda mais perto deste cumprimento final da palavra do Senhor, irmãos. E se nós pararmos para pensar, né, e imaginarmos aqui uma linha do tempo, irmãos, uma linha do tempo que começa na eternidade passada, né, e que tem o seu fim lá na eternidade futura, irmãos, nós vamos perceber que dentro dessa linha do tempo existe um ponto que é um ponto divisor, que é o meio. Qual é esse ponto divisor, irmãos? Esse ponto divisor é o nosso Senhor Jesus. É o advento do nosso Senhor Jesus. Afinal de contas, nós vivemos no ano 2020, depois de Cristo, não é verdade? Portanto, o Senhor dividiu aquele tempo. Assim como o Senhor dividiu a sua vida, assim como o Senhor dividiu a minha vida, o Senhor Jesus é o divisor de águas. Pois na sua vida existe o antes e o depois de Cristo, amém? Na minha vida existe o antes e o depois de Cristo. Portanto, irmãos, se esse último tempo se iniciou ali com o advento do nosso Senhor Jesus, nós estamos então há 2020 anos à frente. Cerca de 2000 anos à frente desse início dos últimos tempos, irmãos. E é assim que nós cremos, que esse tempo iniciou-se ali e que nós estamos próximo e muito perto, às portas daquele tempo em que o Senhor voltará. Então, veremos o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem profetizado e colocado na sua palavra, irmãos. Então, a partir desse ponto, né, em que nós entendemos que estamos vivendo esses últimos tempos, temos visto esses últimos tempos se cumprindo, porque temos percebido na sociedade, na igreja, na política, na economia, temos percebido isso em todo o meio em que o homem está vivendo, temos percebido as características desse último tempo descritas na palavra de Deus, temos percebido acontecendo em nosso meio. Portanto, irmãos, precisamos entender e trazer ao nosso coração esta certeza. Estamos vivendo esse tempo e precisamos então olhar para a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus a maneira pela qual nós devemos estar nos preparando nesse tempo, irmãos. Antes da gente voltar aqui para o texto de Romanos, eu quero ainda destacar algo que é muito importante para pensarmos nisso. Porque quando Paulo fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, que os últimos tempos seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? Aquela palavra ali utilizada por Paulo, no original grego, né? Que diz respeito a trabalhoso ou difícil, né? É uma palavra que traz o sentido de um tempo que seria um tempo diabólico. Um tempo diabólico. Não seria um tempo apenas difícil
por ser um tempo que iria sobrecarregar o homem, mas sim um tempo que seria diabólico, irmãos. A gente sabe que a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. A gente sabe que a palavra do Senhor diz que se refere ao diabo como sendo o Deus desse século. E nós temos visto aí, irmãos, essas manifestações de diversas formas, né? Com o homem sendo esse agente nessas demonstrações de coisas diabólicas que temos visto. Crimes terríveis, irmãos. Ações praticadas por homens que são ações terríveis, irmãos. Temos presenciado isso já. Tempos diabólicos, irmãos. E o diabo sabe que o tempo dele está chegando ao fim. Então, nesses últimos tempos, certamente, ele está se levantando de uma maneira feroz para tentar tragar o homem, para tentar tirar os escolhidos do caminho do Senhor, para tentar deturpar aquilo que o Senhor tem feito, para tentar distorcer a sua palavra, para enredar e enganar a muitos, irmãos. Então nós precisamos sim estar muito atentos e apercebidos. Então olhemos aqui para o texto que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, o texto que estamos lendo. Observe junto comigo, irmãos. A partir do verso 11, tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Olha a primeira palavra que Paulo coloca aqui no texto que separamos, irmãos. O tempo é tarde e está se esgotando. Paulo escreve isso, irmãos, há quase 2000 anos atrás, irmãos. E Paulo tinha essa consciência, essa certeza de que esse tempo era curto, irmãos. Portanto, para nós esse tempo é ainda mais curto. Então Paulo diz, continuando aí no verso 11, despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Meus irmãos, eu queria destacar aqui para você nesse texto, irmãos, porque Paulo, o primeiro ponto que Paulo coloca aqui nesse texto é o discernimento acerca do tempo em que estamos vivendo. Despertem, nossa salvação está próxima. Vocês sabem como é tarde, sabem que o tempo está se esgotando. A nossa salvação está mais próxima agora do que quando nós cremos no início. Então, o primeiro ponto que nós precisamos pensar aqui nesse texto, irmãos, é acerca do discernimento a respeito do tempo que estamos vivendo, irmãos, do cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem falado na sua palavra. O verso 12, Paulo diz, a noite está quase acabando e logo vem o dia. A noite está quase acabando, logo vem o dia, irmãos. Então, que tempo é esse que nós temos vivido hoje, irmãos? Que tempo é esse? Será que este é o tempo de nós estarmos distraídos? Será que esse é o tempo de nós estarmos focando as nossas vidas naquilo que é temporal? Meus irmãos, será que esse é o tempo de nós andarmos diariamente, cotidianamente, numa luta desenfreada, irmãos, por tudo aquilo, irmãos, que é temporal e momentâneo? Será que esse é o tempo, irmãos, em que nós devemos permanecer separando poucos minutos do nosso dia para ter um momento rápido na presença do Senhor, apenas para cumprir o protocolo de que todos os dias eu tenho o meu encontro com o Senhor, cumprindo um protocolo, às vezes à noite, dizendo para o Senhor, boa noite, Senhor, estou cansado, obrigado pelo dia, agora vou dormir. Será que esse é o tempo que devemos viver hoje, irmãos? O apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 5 de Efésios, irmãos, ali no versículo de número 14, da sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim,
pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Desperta, ó tu que dormes. Olha a palavra que está no coração do apóstolo Paulo, irmãos. Ali em Efésios: desperta, ó tu que dormes. Olha aqui a palavra que Paulo coloca aqui em Romanos 13, o texto que lemos: despertem, pois nossa salvação está próxima. Vamos acordar, vamos abrir os olhos, vamos buscar ter um coração cheio de entendimento, pois a vinda do nosso Senhor está muito próxima, irmãos. O Senhor diz lá no Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, utilizamos esse texto muito para a realização de evangelismos. É um texto que chama assim a atenção das pessoas para o evangelho. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que o Senhor escreveu esse texto para a igreja de Laodiceia. O Senhor não escreveu esse texto para o ímpio. Ele escreveu para a igreja. Ele disse para a igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu vou entrar e vou ter comunhão contigo, vou ter relacionamento contigo, você vai ter intimidade comigo. Então, irmãos, essa palavra é para a igreja, irmãos. Essa palavra não é para o ímpio. Desperta. Precisamos discernir o tempo que estamos vivendo. Precisamos investir o tempo que temos. Meus irmãos, o tempo que temos não é para ser gasto, não é para ser desperdiçado, é para ser investido naquilo que é eterno, naquilo que produz na nossa vida. Irmãos, eis que estou à porta e bato. Essa é a palavra do Senhor para nós, irmãos. Olha o que Paulo diz também, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, irmãos. Depois os irmãos podem ler aí o texto começando em 1 Tessalonicenses 4:13, né? O contexto desse texto que eu vou citar para os irmãos, mas eu quero aqui só separar dois versículos, que é o 4 e o 5, e diz assim: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Paulo diz: nós somos filhos da luz e do dia, nós não pertencemos à escuridão e à noite, não. Portanto, nós não podemos ser surpreendidos pela vinda do Senhor. O Senhor não pode nos surpreender como um ladrão. Gente, quem é que fica sentado na porta de sua casa, noite após noite, esperando o ladrão chegar? Ninguém fica esperando ali o ladrão, se preparando ali para esperar o ladrão, não. Geralmente não, o ladrão chega e pega todo mundo de surpresa. É assim. Mas não pode ser assim em relação à vinda do Senhor para conosco. Precisamos estar apercebidos, vigilantes, olhando, orando e vendo, apercebidos, vendo os sinais, discernindo os sinais, prestando atenção naquilo que está acontecendo e estando preparados para a volta do Senhor. O Senhor Jesus mesmo, ele diz isso lá em Marcos, irmãos. Abra sua Bíblia agora, lá no Evangelho de Marcos, por favor, irmãos. Evangelho de Marcos, no capítulo 13, né? O Senhor Jesus, quando está ali se referindo acerca, né, do final dos tempos, aqui num sermão profético baseado naquilo que o evangelista Marcos escreveu, ele diz assim, vamos ler a partir do 32, contudo ninguém sabe o dia, nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho do Homem, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos.
A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro: vigiem à espera da minha volta. Verso 35. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se à madrugada ou ao amanhecer, que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem, irmãos. Então nós vamos discernir esse tempo. Nós temos também ali em Mateus 25 a parábola das 10 virgens. 5 nécias e 5 prudentes. As 5 nécias ou loucas, elas não tinham azeite de reserva nas lâmpadas. As prudentes tinham azeite de reserva. Todas elas adormeceram e de repente à meia-noite ouviu-se o grito: eis que o noivo está vindo. Então elas se levantaram. E quando as loucas olharam para suas lâmpadas, estavam apagadas. As prudentes tinham azeite de reserva. Então as loucas disseram: me dê um pouco do seu azeite. As prudentes disseram: não. Se nós dermos para vocês, nós podemos ficar sem. Vão e comprem. Então elas saíram para comprar. E nesse tempo que elas saíram, irmãos, o noivo chegou. E a porta se fechou. Quando elas voltaram, bateram a porta e disseram: Senhor, Senhor, nos deixa entrar. O Senhor disse: eu não te conheço. Não conheço vocês. Irmãos, quando elas saíram, as prudentes falam para elas assim: vão comprar. E elas saem para comprar. Elas saíram para pagar o preço que elas deveriam ter pago antes. Elas deveriam ter pago o preço no tempo devido. Mas saíram para pagar o preço num tempo em que já era tarde. Então, irmãos, vamos discernir o tempo que estamos vivendo, porque precisamos pagar o preço necessário neste tempo agora. Meu irmão, eu quero falar para você que é pai. Você tem pago o preço para conduzir seu filho, sua filha a Cristo. Eu quero falar para você que é mãe. Você tem pago o preço para conduzir seu filho, sua filha a Cristo. Quero falar para você que é marido. Você tem pago o preço pela vida da sua esposa. Paulo diz em Efésios 5 que nós, maridos, devemos apresentar as nossas esposas assim como Cristo apresentou a igreja, lavada, remida, santificada na palavra de Deus. Então eu pergunto para você, esposo, você tem pago o preço pela santificação da sua casa, pela santificação do seu casamento, da sua esposa? Você tem entendido a responsabilidade que você tem no seu lar, no seu casamento, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos? Você, esposa, tem sido aquela mulher virtuosa que tem edificado o seu lar, em vez de destruí-lo com as próprias mãos? Não, está edificando o seu lar. Você está ali orando pelo seu esposo, respeitando o seu esposo, para que ele seja um homem, um sacerdote, para que ele tenha o discernimento do Senhor. Você, marido, tem tratado bem a sua esposa, de maneira que quando você dobra os joelhos para orar, o Senhor ouve a sua oração? Ou seja, irmãos, como têm sido os nossos relacionamentos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, pois temos responsabilidade em nosso lar. Porque o tempo está aí, o tempo está se esgotando. Olhe para o texto novamente, meus irmãos, o tempo está se esgotando. A noite está quase acabando, o dia está chegando. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está falando que esse tempo trabalhoso, esse tempo dificultoso, esse tempo diabólico está acabando. E o dia está chegando, o dia é o dia do Senhor. E quando o dia do Senhor chegar, onde estará a sua família? Onde estará a sua esposa? Onde estará o seu marido? Onde estarão os seus filhos quando esse dia chegar, meus irmãos? A palavra do Senhor diz
E nós devemos santificar o nosso lar, e só há uma maneira de santificar o nosso lar, se nós vivermos segundo a palavra de Deus dentro da nossa casa. Se você viver segundo a palavra de Deus dentro do seu casamento e diante dos seus filhos. Ao invés disso, irmãos, são homens colocando seus filhos para fora de casa. A palavra do Senhor diz: não provoque seu filho a ira, mas crie ele na admoestação e na disciplina do Senhor. Irmãos, esse tempo que vivemos hoje é o tempo da correção, é o tempo do conserto, é o tempo de despertarmos e de acordarmos, é o tempo de nos levantarmos, é um momento de remir o tempo que perdemos. Meus amados irmãos, pois o Senhor nos exorta na sua palavra, irmãos. Então a gente precisa discernir, meus irmãos, o tempo em que estamos vivendo e de que maneira nós estamos nos comportando nesse tempo que estamos vivendo. De que maneira, irmãos, nós temos investido esse tempo. O que tem sido mais importante, o que tem sido prioridade em nossas vidas. Vamos analisar, irmãos. Vamos discernir isso em nossas vidas. Um outro ponto que Paulo coloca aqui, irmãos, é que nós precisamos, no segundo ponto, discernir, irmãos, de que maneira tem sido a nossa conduta nesse tempo. Verso 12: a noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Olha que Paulo diz: deixa de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas. Então Paulo está se referindo justamente a isso. Gente, nós saímos aí nas ruas, saímos para trabalhar. Quando chegamos em casa, aquela roupa está suja, porque nós percorremos todo um caminho, trabalhamos, suamos, né? Às vezes realizamos ali trabalhos braçais, então tivemos aquela roupa suja. O que a gente faz com ela? A gente põe lá para lavar, tira ela, toma um banho e veste uma nova roupa. Então Paulo está dizendo que a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você tem que vestir essa nova roupa. E essa nova roupa é deixar para trás as obras das trevas. É deixar para trás o velho homem. É deixar para trás os velhos conceitos humanos, que não são conceitos fundamentados na palavra de Deus. E passar a viver aquilo que a palavra de Deus coloca como sendo esta nova roupagem. Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses que Paulo diz que nós somos filhos da luz, não somos filhos das trevas. E que nós devemos andar na luz e ter armas da luz, como ele está dizendo aqui, ó. Vistam a armadura da luz. Vestir uma nova roupagem. Quando Davi foi enfrentar Golias, lá em 1 Samuel 17, irmãos, Saul ofereceu para Davi a armadura dele. Davi até vestiu, mas Davi disse: essa armadura não serve para mim. Davi tirou aquela armadura e foi enfrentar o gigante com a sua entre aspas, com a sua armadura, o cajado, a funda, né? Aquelas 5 pedras que ele pegou, botou na sua bolsa, e assim ele foi enfrentar aquele gigante, irmãos. Não com aquelas roupas que pertenciam àquele rei que havia se afastado de Deus. Não com aquela armadura de alguém que não seguia o caminho do Senhor. Da mesma forma nós, irmãos, precisamos deixar para trás as obras das trevas como se fosse uma roupa suja, para vestir uma outra armadura, a armadura do Senhor. Meus irmãos, o terceiro ponto, irmãos, que o apóstolo Paulo coloca aqui, então, discernindo o tempo, né? Deixando
de lado aquela prática antiga, ou seja, mudando a nossa conduta, né? Vivendo agora uma outra prática de vida. Eu não quero me ater muito nisso, irmãos, porque eu entendo que os irmãos compreendem bem o que eu estou dizendo aqui, né? Eu quero ir então para o terceiro ponto, que é o ponto em que o apóstolo Paulo fala de que nós devemos nos revestir. Então, discernir o tempo, tirar essa roupa velha, mudar a nossa conduta e nos revestir. No verso de número 14, o apóstolo Paulo diz: em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos, irmãos. Então, é muito importante nós entendermos isso, irmãos. Né? Que tempo temos vivido hoje? Precisamos deixar para trás toda essa prática e nos revestir do Senhor. Ou seja, nós temos que ter uma nova prática de vida, mas essa nova prática de vida, o fundamento é Jesus Cristo. O exemplo é Jesus Cristo. O alvo é Jesus Cristo. O aferidor de medidas é Jesus Cristo. O parâmetro é Jesus Cristo. Quem fica do outro lado da balança é Jesus Cristo. Irmãos, este é o caminho que precisamos trilhar agora. Irmãos, então nós temos que nos revestir para andarmos na luz, né? Para termos a armadura da luz, para sermos filhos da luz, então nos revestir de Jesus Cristo, irmãos. É o que Paulo diz aqui, ó: revistam-se do Senhor e não fiquem ali pensando numa maneira, né, de praticar atos pecaminosos, irmãos. Quando nós nos revestimos do Senhor, não há tempo para pensar naquilo que está errado. Aquilo que está errado deixa de ser parte do nosso cotidiano, irmãos. Agora, me revestir do Senhor é estar o tempo inteiro me relacionando com Ele, em contato com Ele, na leitura da Palavra de Deus, na oração, irmãos, numa prática de vida que agrada ao Senhor, sendo, irmãos, cristão na prática e não apenas na palavra. Na palavra no sentido de não apenas falando, mas realmente praticando isso, irmãos. Então eu queria te pedir agora, faz uma avaliação e perceba aí, dentre a sua prática de vida, quais são aquelas que são diretamente proporcionais àquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus pede para fazermos através da sua palavra. Coloca na balança e vê como que tem sido suas atitudes, se essas atitudes refletem alguém cuja vida está revestida do Senhor Jesus. Precisamos pensar nisso, irmãos. Precisamos avaliar a nossa vida, precisamos discernir o tempo que estamos vivendo. Meus irmãos, eu creio, pois o Senhor hoje conduziu essa palavra para falar de uma maneira contundente em relação ao nosso relacionamento familiar. Minha intenção, quando eu estava orando, meditando nessa palavra, era poder falar mais sobre esses 3 tópicos, mas o Senhor nos conduziu no primeiro tópico, discernindo esse tempo, olhando para a nossa família e pensando de que maneira eu vou trabalhar para que a minha família esteja aos pés do Senhor. Eu vou discernir esse tempo investindo ele para ter uma prática cristã dentro da minha casa. Meus amados irmãos, deixe o Senhor falar ao teu coração. Nós não vamos prolongar mais essa palavra. Em uma outra oportunidade, certamente o Senhor falará mais ao nosso coração, ainda nessa palavra e nesses outros tópicos que hoje não foi possível falar. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a palavra do Senhor encontrou um lugar no teu coração. Então, abra agora o teu coração, meu irmão. Corrija o teu casamento. Corrija o relacionamento com teu filho. Abra o teu coração agora, minha irmã. E corrija o teu relacionamento com teu marido. Corrija o teu relacionamento com seus filhos. Irmão, irmã,
Abram o coração de vocês e edifiquem a casa de vocês. Coloquem no lar de vocês o fundamento certo e sejam todos vocês revestidos de Cristo. Você, meu irmão, você, minha irmã e seus filhos. Pois Jesus precisa ter prioridade no seu lar, na sua família. Jesus precisa ser o Senhor da tua casa, o Senhor da sua vida, o Senhor do seu casamento, o Senhor da sua história. Deixe as obras das trevas para trás, as roupas sujas. Vista uma nova armadura. Seja revestido de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida hoje. Seja revestido de Jesus, pois o tempo está próximo. Que a palavra do Senhor fale mais ao teu coração. Quero convidar você agora a fechar os teus olhos. Eu sei que muita coisa passou na sua mente. Então agora eu quero convidar você a orar. E eu quero convidar você a, nessa oração, fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Nessa oração, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso. Neste tempo de oração, se você está longe do Senhor, se você caminhou em pecado, se você se afastou do Senhor, volte. Volte para os pés do Senhor, pois o tempo está próximo. Faça uma aliança com o Senhor nesta hora, meu irmão, minha irmã. Faça uma aliança para reconstruir o teu lar, a tua família. Convido você a orar junto comigo nessa hora. Feche teus olhos, incline sua cabeça e ore junto comigo. Senhor Jesus, Deus amado, nós estamos diante da tua presença, Senhor. Eu coloco a minha vida diante de ti, Senhor, pois sempre há algo a ser consertado. E eu quero colocar diante de ti a minha vida e a minha família. E pedir ao Senhor Jesus que aquilo que estiver errado, revela para nós. E ajuda-nos a corrigir, Senhor. Pois queremos andar na luz, como filhos da luz. Quero orar pela vida dos meus irmãos. Cada um, Pai. Cada marido, cada esposa, cada filho. Quero orar nesta hora por aqueles que entenderam a tua palavra. Por aqueles que tiveram agora, Senhor, o seu coração despertado, Pai, por aqueles que foram exortados pela sua palavra. Eu quero orar por essas vidas. Meu Senhor, abençoa, meu Senhor. Meu Senhor, recebe em tuas mãos. Opera, Senhor, o milagre, opera a cura, opera a restauração, opera a liberação de perdão, meu Senhor. Age poderosamente restaurando, reconstruindo os lares, reconstruindo os relacionamentos, lançando por terra, Senhor, toda a mágoa, todo o rancor, toda a ira, meu Senhor, todo o desentendimento, tudo aquilo que faz parte do passado, essas roupas velhas e sujas. Meu Senhor, nesta hora estenda a sua mão e lança fora, meu Senhor. Tira, meu Senhor, em nome de Jesus. E reveste com a armadura da luz, meu Senhor. Reveste essas vidas com a tua presença, Senhor Jesus Cristo. Que eles sejam transformados à sua imagem, de glória em glória pelo teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Que não haja espaço nessas vidas para nada daquilo que não pertence ao Senhor. Mas que neste momento, Jesus, eles estejam fazendo uma aliança contigo e declarando: vou viver Jesus, viverei Cristo na minha vida. Ó meu Senhor, em nome de Jesus eu oro por essas vidas, Pai. Oro também por aqueles que confessaram o teu nome nesta noite, por aqueles que renovaram a aliança contigo nesta noite, Pai. Estenda a tua mão, abençoa, perdoa os pecados e recebe na tua presença. Recebe em teus braços, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. E realiza a tua obra poderosa nessas vidas. Assim eu oro, meu Senhor, na autoridade do teu nome, Jesus, como ministro do teu evangelho. E abençoa essas vidas, para que eles sejam para a honra, a glória e o louvor do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos, pela palavra do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor por sua palavra, irmãos. Que Jesus continue te abençoando, que o Senhor continue falando ao seu coração, que essa palavra
seja penetrante na tua vida. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite e logo em seguida, irmãos, estaremos louvando ao Senhor mais uma vez com o nosso louvor de encerramento. Amém? Jesus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada família aqui representada e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar o nosso Senhor. Jesus te abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora.